Identidade, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que todos nós, enquanto consultores, né, nós precisamos definir primeiro aquilo que nós somos, né, como que a gente atua, qual é a nossa estratégia, para depois sair para o mercado, né? E normalmente a nossa maior preocupação, e com certeza é necessário que a gente tenha essa preocupação, é vender, né? Todos nós vivemos, né, dependemos de vendas para viver. Mas se nós não tivermos estratégia, nós dificilmente vamos ter sucesso nas nossas vendas. Por isso que a gente fica às vezes correndo atrás do rabo, né? Quando a gente fala, né, na venda de serviços, porque vendas de serviços não é um processo que leva um pouco mais de tempo que vendas de produtos. E se eu não tiver estratégia, foco nas minhas ações, é capaz assim de eu patinar mais nesse processo, é mais frustrante e às vezes assim pode ser até mais demorado. Então aqui a minha proposta hoje, né, é complementar. Nós já andamos compartilhando conteúdos aí. Na verdade, nós estamos aqui para ajudar alguém. Então a gente tem que começar olhando para fora. Para quem? Para quem eu vou servir? Quem eu vou ajudar? Se eu não definir esse ponto, não tem por onde começar. Mas aí começa o nosso problema. Porque quando a gente começa a pensar, né, até assim, no vídeo que Getúlio falou sobre o Business Model Canvas, ele falou muito sobre nicho, né? A gente sente como se estivesse perdendo várias possibilidades. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Pensar nisso, eu estou falando porque isso é uma coisa que nós passamos, tá? Nós passamos por esse exercício, nós fazemos isso com frequência. Nós estamos constantemente revendo isso. Então, dá essa sensação, né? De, ai, mas se eu fizer isso, será que ele tá, né? Porque eu acho assim, que quando a gente está começando, principalmente, eu não sei se você está começando com consultoria agora, ou se você já atua com consultoria, ou se você está migrando, né? Se você está querendo, vamos dizer, sair de uma outra carreira, se você está começando no mercado. Mas, normalmente, quando a gente está começando alguma coisa, existe um fato que às vezes eu ganho, vamos dizer, sinergia, quando eu não começo pelo mais difícil. Então eu vou propor duas coisas aqui para você pensar. Talvez seja mais fácil eu começar pelos clientes mais acessíveis para mim. A gente tem uma tendência que a gente, quando pensa assim em clientes, então, a gente sempre almeja, claro, é óbvio, os maiores. A gente normalmente pensa assim, ah, eu queria aquele super cliente. Não está errado isso, tá? Não estou dizendo que está errado. Mas tem uma tendência da gente desprezar aqueles que já estão mais acessíveis a nós, aqueles mais próximos e que seriam bem mais fáceis da gente conquistar. Talvez porque no momento eles podem parecer que não vão me rentabilizar muito ainda. Então vamos pensar um pouco fora da caixinha e talvez avaliar quem seriam os clientes que eu teria mais facilidade de acessar mais rápido, né? Tem algum grupo de pessoas ou algum segmento que eu já tenho acesso? Ou tem alguém que eu já tenho um bom relacionamento, que seria mais fácil para eu fazer um primeiro contato e ter assim uma entrada ali naquele segmento? Pensa nisso, porque talvez você está idealizando entrar em uma área mais difícil ou com mais rivalidade e talvez tenha uma que já está mais aberta para você e que você de repente está imaginando que não seja viável. Então, não pensa nisso agora, pensa nos mais acessíveis e lista aí. Agora eu vou falar uma outra coisa que ela é um pouco contra-intuitiva também. E eu acho que é uma coisa que muitos de nós não vai gostar de ouvir. Mas o fato é que o consultor resolve problemas, não é? Tudo bem. Então, se você quer serviço, talvez seja interessante você começar a pensar quem seriam os clientes mais problemáticos. A pessoa contrata serviço de consultoria quando ela tem um problema. E normalmente aquele problema tem que ser grande para ela. Não pense que uma pessoa que tem um probleminha, um probleminha legal de resolver, que ela vai chamar um consultor logo para resolver isso para ela. Se você pensa na ótica, eu vou dar um exemplo. Se você tem um problema na sua casa, sei lá, um pequeno vazamento, aquele vazamento é bobo, às vezes, você mesmo conserta. Mas quando o vazamento é terrível, você vai ter que chamar um bombeiro imediatamente, você nem vai tentar botar sua mão ali. Porque normalmente quando tem essas três coisas, tem mais chance do cliente contratar. Porque às vezes as pessoas, elas procuram os clientes que elas acham que são melhores. A gente tem uma ideia, assim, a gente fantasia, que eu queria aquele cliente lá que é todo arrumadinho. Mas o cliente super organizado, ele não precisa de um consultor. Nós estamos aqui para resolver problemas, promover transformação nos lugares por onde a gente passa. Então talvez aqueles clientes acessíveis, os mais desafiadores, sejam os que a gente tem mais potencial de fechar serviço. Então, eu estou propondo essa provocação, né?
para você pensar em possibilidades, né? E avaliar se tem alguma área, algum cliente, algum nicho, alguma coisa que você não pensou, que você poderia, vamos dizer assim, listar para a gente partir para o próximo passo da nossa análise. Porque uma vez que você definir, nós vamos para o próximo passo.